Conversar é uma ótima forma de se ligar às pessoas e obter informações delas. Porém, às vezes, não sabemos o rumo em que levamos essa conversa, seja por falta de conhecimento ou por falta de estratégia. E nesse vídeo, eu quero comentar sobre como conversar melhor. Achou interessante? Então vamos para o que interessa. Use perguntas mais amplas. As perguntas podem ser feitas de forma eficientes ou ineficientes, dependendo da forma de como você as usa. Por exemplo, vamos supor que seu amigo foi para uma viagem. Aí depois que ele volta, você pergunta para ele se a viagem dele foi boa ou ruim. A resposta vai ser essa, sim ou não. Como você pode ver, é algo muito simples e que nem amplia a conversa direito. Uma pergunta bem simples como essa nem vai gerar uma conversa interessante em que você pode se aprofundar para criar uma conexão ainda maior com a pessoa. O que é mais inteligente a se fazer para ampliar a conversa é perguntar para ele sobre como foi a sua viagem. Não perguntar se ela foi boa ou ruim. Simplesmente uma pergunta em que possa ter várias respostas e abrir mais caminhos para ampliar a conversa. Pois nesse momento seu amigo sentirá mais liberdade para falar o que ele passou nessa viagem. Porque a pergunta foi interessante. Uma pergunta que não deixou ele desinteressado. Essa pergunta foi eficiente, portanto, ele vai correspondê-la. Por isso, usar palavras como quando, como, porquê, onde e etc. ajuda bastante nas conversas. Então use essa estratégia quando for necessário. Não fique comparando experiências. Existem muitas pessoas que são chatas e ficam falando sobre como a sua experiência foi melhor e mais emocionante do que as outras pessoas. E é claro que essas pessoas ficarão manchadas com a reputação de ser chatas e que, com o tempo, as pessoas vão evitar falar com essas pessoas. Seja por conta delas serem maçantes e terem um ego muito inflado. Pois imagine só, você fala com um amigo seu e fala como seu dia teve alguns problemas. Aí o seu amigo todo emocionado vai e fala que o dele foi bem pior e que o seu dia não teve nem comparação com o dele. Você ficaria desconfortável e nem queria estar perto dessa pessoa depois disso. Afinal, ela nem quis entender o seu ponto de vista, apenas colocou o dela no meio e ficou falando que o dela era bem pior. Por isso, não seja essa pessoa maçante que acha que o seu dia e que suas experiências foram mais impactantes do que o das outras pessoas. Saiba que todas as experiências são únicas e individuais. E mais importante do que isso, pense que o assunto não se trata só de você, mas sim das pessoas em geral. Saiba ser breve. Nos dias atuais, como todos nós sabemos, as pessoas não querem nem parar um tempo para colocar a conversa em dia. Elas ficam no celular fazendo outra coisa que não é nada comunicativo de forma presencial. Mas também tem a questão de que algumas pessoas falam demais e não param de falar. Nesses casos, dá até para entender o porquê muitas pessoas não falam muito. Por isso, ser eficiente e breve nas palavras é algo inteligente a se fazer. Então, nesses momentos em que a conversa está ficando interessante, dê algumas pausas, pois senão a situação ficará bem chata, afinal você se tornará monótono. Então por isso, saiba quando ou não parar a conversa, ou simplesmente saiba quando dar pausas e usar as palavras certas em certos momentos. Não repita muitas palavras. Falar de forma repetitiva faz com que as pessoas percam o interesse no seu assunto e consequentemente a conversa morre. Então, sempre que possível, fale de coisas novas. Se tiver que falar com as pessoas sobre um mesmo assunto, as aborde de um jeito diferente, para que ela sinta que mesmo que seja uma conversa referente àquela a qual vocês estavam falando, vai ser gerada de uma forma variada. Por isso é importante você ler e ter novas palavras no seu vocabulário. Assim, mesmo que suas conversas tenham o mesmo assunto de vez em quando, não se tornará o mesmo, pois a sua lábia vai estar mais avançada. Sendo assim, as pessoas se sentirão mais tentadas ao ouvir o que você fala. Se não sabe sobre tal assunto, não fique comentando. Muitas pessoas falam sobre assuntos no qual elas não têm entendimento. Assim, as outras que estiverem ouvindo saberão que ela não sabe nem do que está falando e depois vão até ser ignoradas pelas pessoas. Se você não sabe sobre tal assunto, não fique falando. Apenas diga que não vai falar
porque não sabe sobre tal assunto. É muito melhor falar isso do que ficar comentando coisas que não fazem sentido. Afinal, as pessoas perceberão que você só vai estar fazendo isso para querer entrar na conversa. E mesmo que seja bom se comunicar, tentar forçar algo no qual você não entende não é muito bom. Passa a impressão de que você está carente de atenção. E se você quiser saber sobre tal assunto, estude-o e tenha embasamento sobre o que está falando. Assim é muito melhor, afinal você vai saber o que e como e quando falar. Não fique bajulando as pessoas enquanto conversa. Muitas pessoas, quando gostam de alguém ou querem impressionar as pessoas, ficam ressaltando um ponto positivo específico em alguém para mostrar o quanto essa pessoa é admirável. Porém, ao fazer isso, você se torna alguém mais frágil. Afinal, você abaixa demais o seu brilho para exaltar o de outra pessoa. E fazendo isso direto, com o tempo você se tornará maçante, pois nem todas as pessoas gostam de ficar sendo bajuladas. E você não precisa disso para se encaixar em grupo nenhum. Se for para agir desse jeito, é preferível ficar sozinho. Afinal, isso demonstra que você busca em outra pessoa o que falta em você. Então tome cuidado quando for elogiar as pessoas, pois em muitos casos, algumas delas podem interpretar errado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva-se e deixe o like, isso me ajuda muito mesmo, beleza? Comentem, compartilhem. Muito obrigado por toda a atenção e até mais.